Esse vídeo é um guia completo sobre o aplicativo Smart Home. Oi galera, eu sou o Matheus e muita gente me pediu um guia sobre o aplicativo Smart Home, principalmente para quem é dono de ar-condicionados da Midea modelo AI EcoMaster, assim como eu, que já gravei um vídeo aqui no canal do YouTube do Aprendemos Juntos falando sobre esse ar-condicionado. O link está aqui na descrição. O aplicativo Smart Home é onde você vai fazer o gerenciamento com muitos recursos e funções do seu ar-condicionado da Midea. E um spoiler, ele é, na minha visão, um dos melhores aplicativos para esse tipo de controle inteligente. Tanto que ele é muito bem avaliado na Play Store e na App Store, com notas acima de 4,8 estrelas. Você está vendo nesse momento o aplicativo aí na sua tela. E eu vou te mostrar absolutamente tudo sobre ele. Por isso que eu te convido a verificar os capítulos desse vídeo. Se você quiser pular alguma informação e alguma parte que é mais importante para você, fique à vontade. Vamos começar te mostrando a tela inicial do app. Obviamente eu já tenho o meu ar-condicionado aqui configurado dentro do aplicativo, mas eu vou te mostrar todo o passo a passo para fazer essa configuração inicial. A primeira coisa que você vai fazer quando baixar o app é aceitar os termos e condições, ativar algumas permissões que são necessárias e criar a sua residência. Como você está vendo aqui no canto superior esquerdo, eu tenho o nome da minha residência, de Matheus Pellicer. Eu consigo já fazer o gerenciamento da minha residência ou ainda compartilhar o aplicativo e os meus dispositivos com outros membros, algo que é bem interessante. Se você tem um familiar, um esposo ou quem mora com você e você quiser compartilhar o seu dispositivo que já está configurado, você consegue. Não é necessário que outra pessoa faça a configuração inicial dentro do dispositivo que vocês compartilham. Aqui dentro de gerenciar a residência, então eu tenho aqui a minha residência atual, consigo mudar o nome, a sala e os dispositivos, o fuso horário e também algumas configurações relacionadas a registro de operação e também o papel de parede. Nada muito importante para a gente. Aqui no canto superior direito eu tenho duas opções. Dentro da primeira opção, eu consigo configurar a página inicial do meu aplicativo. Eu consigo editar o painel inteligente, deixando aqui o que eu quero ativar ou não ativar dentro desse painel, que é onde vai ter os cards principais que você viu na página anterior, mas isso tudo é questão de personalização. Consigo mudar alguns atalhos da vista manual, que são os atalhos que eu quero definir dentro das minhas rotinas aqui. Como você está vendo, eu consigo, por exemplo, mudar algumas informações de rotinas dentro do aplicativo, isso depois a gente vai mostrar também, e eu consigo também mudar os controles de grupo, se eu quero ter um grupo de ar-condicionados em que eu quero controlar eles todos ao mesmo tempo, junto com outros dispositivos, também nada muito importante. Consigo também mudar a visão aqui para ter um cartão grande ou um cartão pequeno, que seriam os cards que você viu na tela inicial. Aqui tudo é questão de personalização, a gente não vai se ater a isso. Para adicionar um dispositivo, a gente tem o botão de mais posicionado lá no canto superior direito, que é esse segundo botão que eu falei. Quando a gente clica em mais, a gente consegue fazer a adição de um dispositivo dentro do aplicativo do Smart Home, conseguimos adicionar um cenário, compartilhar o dispositivo e não a residência, o que é algo bem interessante, e também escanear um QR Code se aquele dispositivo exigir o escaneamento de um QR Code ou se você não conseguir fazer a configuração via rede. Vamos clicar aqui em adicionar dispositivo para você ver como é fácil fazer a edição do ar-condicionado da Midea, como é o nosso caso. Aqui vai aparecer uma mensagem que antes de iniciar a gente tem que se certificar que a gente está com o dispositivo ligado e eu vou clicar aqui em ligado. Lembrando que a tradução às vezes aqui comete alguns equívocos. Então eu vou clicar em ligado e automaticamente o aplicativo já vai fazer a varredura dos dispositivos que estão próximos a mim e que estão ligados. Aqui vai um adendo bem importante para quem está tendo dificuldades de sincronização e adição dos dispositivos. Primeiro, obviamente, como o próprio aplicativo já explicou, você tem que estar com o seu ar-condicionado ligado. O segundo ponto é que, se ele não aparecer dentro aqui da varredura, você tem que ativar o modo Wi-Fi dentro do seu dispositivo. Eu já mostrei dentro do ar-condicionado Midea, no nosso vídeo de análise completo, também um guia,
como você ativa o Wi-Fi Red, ou seja, que é para o seu ar-condicionado se conectar ao seu aplicativo. Vai no vídeo, tá aqui o link na descrição, com o tempo já marcado para você ter acesso a essa informação. Se ele não aparecer por aqui e o seu ar-condicionado da Midea tiver um código QR, é só você fazer o seguinte, digitalizar o código QR. E aí você vai do lado do seu ar-condicionado, geralmente os ar-condicionados da Midea têm um QR Code no canto direito, aí você vai fazer o escaneamento e aí vai adicionar manualmente. Você ainda consegue fazer uma segunda adição manual, que é pela marca e modelo do seu ar-condicionado. Como você está vendo aqui, a gente tem as marcas que são compatíveis com o Smart Home, no caso a mais conhecida é a Midea, mas temos a Teca, Conf, Eureka e a Master, temos outras também marcas que não são tão conhecidas, e aqui a gente consegue verificar o tipo de dispositivo. No meu caso aqui, seria um split high wall, ou seja, um ar-condicionado de parede. Então a gente clica aqui nele e aí a gente vai colocar as informações da nossa rede sem fio, vamos para a próxima etapa e agora a gente configuraria o aparelho. Como que a gente faria? A gente ligaria o dispositivo, escolheria uma das seguintes formas: pressionar o botão LED, que é aquilo que eu mostrei no vídeo do guia completo do ar, para que a gente possa ter acesso ao Wi-Fi Red e depois seguir o passo a passo. Mas em 95% dos casos, a varredura automática já vai te permitir fazer a adição do dispositivo, beleza? Depois é só seguir o passo a passo aqui para o Wi-Fi Red, caso seja necessário a adição manual. Então são essas três possibilidades de adição de dispositivos que a gente tem. Depois que você coloca o seu dispositivo dentro do aplicativo, ele vai aparecer na tela inicial nesse card aqui, com o nome que você definiu, no meu caso, ar-condicionado do Theo, porque fica no quarto do meu filho. Aqui a gente já tem algumas informações bem interessantes sobre o nosso dispositivo. A gente já tem o botão de liga e desliga, posicionado aqui no canto direito, temos a temperatura atual, temos também aqui o modo em que ele está operando e a velocidade da ventilação. Lembrando que eu estou com o meu dispositivo ligado, eu poderia já desligar ele por aqui, já está em off. Já desligou lá no quarto do meu filho, eu consigo escutar o barulho aqui do estúdio. Vou ligar mais uma vez, ele já ligou novamente e está operando. Antes de eu te mostrar o dispositivo em si, dentro de todas as configurações, a gente tem aqui algumas coisas bem interessantes dentro da página inicial. A gente tem aqui o status de funcionamento do nosso ar-condicionado, temos também aqui o quanto que ele consumiu se a gente estiver com o EcoMaster dentro do custo de energia ativado e configurado, vou te mostrar depois como fazer isso. Temos a temperatura interna, ou seja, a temperatura do nosso ambiente, e também a temperatura aqui via internet, que a gente tem esse dado da nossa região. Depois eu vou te mostrar que a gente tem um sensor dentro do AI EcoMaster que mostra a temperatura externa. Temos aqui o card, como a gente já verificou. Se você tivesse um grupo de dispositivos, estaria por aqui. E aqui no cantinho superior direito, a gente tem as divisões, onde a gente poderia colocar quarto das crianças, sala de estar e tudo mais. Também não é importante para a gente, mas poderíamos dividir em blocos essas divisões dentro da nossa residência. O que eu chamo a atenção é que aqui embaixo a gente tem onde nós estamos, que é a house, ou seja, que é a home, perdão, que é a casa, e depois temos os cenários. Os cenários são configurações bem interessantes e recursos que são muito bacanas. Quando a gente clica em cenário, a gente consegue verificar cenários recomendados, ou seja, rotinas em que a gente pode configurar o nosso dispositivo, como por exemplo, quando a gente chegar em casa, o ar-condicionado ligar, dependendo da localização do nosso smartphone. Temos também aqui para sair de casa, quando a gente sair e o nosso dispositivo, o nosso aplicativo verificar que a localização está fora da nossa residência, a gente consegue desligar o ar-condicionado automaticamente. Conseguimos fazer também configurações recomendadas de bom dia ou boa noite, para tratamento de ar, para modo de relaxamento e todas as outras. Lembrando que a gente tem botões aqui bem simples já para ativar essas rotinas e esses cenários. E quando a gente clica em cima deles, a gente consegue fazer essa configuração. Lembrando que aqui são cenários recomendados com gatilhos. Se acontece alguma ação, então o nosso dispositivo refaz ou faz tal ação. Agora eu vou te mostrar como a gente pode criar esses cenários altamente personalizados, 100% personalizados. Clicando aqui em Meus Cenários, a gente consegue clicar no botão de
adicionar cenário. Aqui em adicionar cenário, olha só que interessante. A gente consegue fazer os gatilhos que a gente falou anteriormente. Então, por exemplo, eu tenho o se, que é uma condicional. Se isso acontecer, então o meu dispositivo vai realizar ou vai refazer determinada ação. Vou clicar aqui em se. Olha só a quantidade de gatilhos que a gente tem. Então a gente tem gatilhos manuais e gatilhos automáticos. Nos gatilhos automáticos, a gente tem, por exemplo, então, um gatilho de regulação. Por exemplo, se às 6h10 da manhã, olha só, se chegar às 6h10 da manhã, então, meu relógio chegou às 6h10 da manhã. Então, eu posso fazer um controle do dispositivo, o ar-condicionado do TEL, ele vai ligar em uma potência aqui de ligar, ele vai ligar no modo frio, em uma temperatura de 23 graus, com a velocidade da ventoinha em 94% e com o modo AI EcoMaster configurado ou não configurado. Olha só que interessante, a gente consegue colocar qualquer condicional. E olha que bacana, dentro das condicionais que são manuais. Eu vou voltar aqui e vou sair sem confirmar o meu cenário, só porque a gente está mostrando aqui que são variáveis e opções personalizáveis. Então, se eu colocar um gatilho manual aqui para execução, se eu clico para executar dentro desse cenário, então eu quero que o meu controle de dispositivo lá do ar-condicionado do TEL, ele ligue e que ele vai ligar no modo ventilador com a velocidade da ventoinha em 83%. O que isso significa? Vai aparecer um cenário clicável, não um cenário automático. Então, se eu clicar naquele botão de cenário, ele vai ligar naquela temperatura. Vamos supor que você quer definir cenários de temperaturas e velocidades de ventilação que são ideais para você. Por exemplo, eu quero definir um cenário de 23 graus com velocidade da ventoinha em 50. É só você clicar no botãozinho do cenário da rotina que você vai executar ela. Eu quero definir para dias que são muito quentes 100% da velocidade da ventoinha e a temperatura é em 21 graus. Eu consigo fazer isso dentro de cenários manuais. Os automáticos, como você viu, a gente consegue fazer todos eles aqui dentro de diversas condicionais e variáveis. Como você viu, quando o clima muda, quando a localização muda, que a gente já explicou, quando o estado do dispositivo muda, por exemplo, quando o dispositivo for ligado ou quando ele está ligado, a ação que vai ser refeita é voltar ele a 23 graus. Eu posso também fazer algo em relação ao consumo de energia. Então, por exemplo, se o consumo de energia atingir 3 kWh no dia, eu vou desligar automaticamente o ar-condicionado. São diversas as variáveis que você consegue fazer aqui dentro dessa personalização. Tudo muito prático, simples e rápido, são cenários e rotinas dentro do aplicativo do Smart Home. Lembrando que a gente tem também uma guia de suporte, uma guia de loja e a guia aqui da sua conta pessoal. Não é necessário a gente mostrar porque não é algo interessante para esse vídeo, mas vale a pena você dar uma olhada. Então voltamos aqui para Home, para nossa casa, e agora vamos para dentro do nosso dispositivo. Clicando em qualquer região aqui dentro do meu bloco, eu consigo ir para dentro do sistema do ar-condicionado. E aqui a gente tem a tela inicial, que é onde você consegue já no primeiro momento definir a temperatura em um controle deslizante ou um controle por toque. Por exemplo, eu consigo deslizar esse bloco de 16 até 30 graus, que seria aqui o extremo dentro das duas variáveis de menor temperatura e de maior temperatura do ar-condicionado MDEA e EcoMaster, e consigo também via toque de 1 em 1 grau. Aqui é algo bem interessante porque eu tenho dois sensores. Eu tenho o sensor de temperatura externa do EA e EcoMaster e o sensor de temperatura interna, externa e interna, como você está vendo. Nesse caso agora, às 2h16 da manhã, do dia 2 de fevereiro, eu tenho 24 graus de temperatura externa e 23,4 graus de temperatura interna. Aqui é bem interessante porque, levando em consideração essas temperaturas, você consegue verificar se é necessário ligar o ar-condicionado, não só pelo conforto térmico que você está sentindo. Vamos supor que dentro do seu quarto está 28 graus, aí você vai ter que ligar, e aí você consegue definir a temperatura levando em consideração isso. É algo bem interessante, a maioria dos ar-condicionados não tem essa função de mostrar a temperatura externa. A maioria tem a temperatura interna, claro que modelos mais atualizados, mas é algo que
que, levando em consideração esses dois tipos de temperaturas, a gente consegue fazer uma análise detalhada e determinar a temperatura ideal para a gente. Mas vamos começar te mostrando então tudo que você consegue fazer dentro do aplicativo Smart Home para controlar o seu dispositivo. A primeira coisa que você consegue fazer por aqui é já mudar o modo de operação. Aqui, como você está vendo, está no frio. Você consegue mudar para automático, seco, que seria o modo de o controle de umidade, calor, que seria para dias que são frios, e o modo apenas ventilação. Lembrando que aqui pode mudar de dispositivo para dispositivo, mas a gente está considerando o Midea AI EcoMaster como equipamento padrão. Temos a velocidade de ventilação, onde a gente consegue definir ela para automática ou não. Se a gente define para automático, o controle deslizante de porcentagem fica inativo, e se a gente definir para não automático, a gente consegue ter um controle aqui sensível em relação à velocidade de ventilação. Vou colocar em 40% por aqui. Beleza? Depois temos aqui o fluxo de ar, onde dentro do aplicativo a gente consegue mudar dentro das variáveis horizontal e vertical as aletas de fluxo e direção do ar. Então a gente consegue já definir aqui acima e abaixo no movimento, ou esquerda e direita no movimento, e também direções personalizadas, tanto na vertical, como você está vendo por aqui, quanto na horizontal, como você está vendo por aqui. Bem interessante, é algo que você não consegue fazer dentro do controle remoto do AI EcoMaster. E é algo também bem interessante porque, dependendo do seu modelo, talvez o ajuste das aletas de forma horizontal, eles têm que ser feitos lá de forma manual, onde você puxa uma espécie de pininho e você consegue mudar a direção do fluxo. Lembrando que a aleta aqui, que é a aleta vertical, e na maioria dos casos você não precisa fazer essa mudança, beleza? É automático. Agora a gente retorna aqui dentro ainda das funções do ar-condicionado, a gente tem como ligar ou desligar o brisa indireta. Com o brisa indireta, você diminui a velocidade de ventilação para apenas 1% e aquela pequena brisa, como se fosse o wind-free da Samsung, é acionada. Se a gente desliga o brisa indireta, a velocidade de ventilação permanece como 1% e você tem que ajustar ela novamente, beleza? Vou deixar em 40%, como era o caso anterior. E olha só como esse ar-condicionado é efetivo. Por isso que eu recomendo ele para compra agora em 2026, lembrando que os links com os melhores preços dele estão na descrição. Agora já está em 22 graus e meio o quarto do meu filho, lembrando que estava 24, como você viu, há pouco tempo. Beleza? Vamos seguir então. A gente consegue aqui também entrar dentro da configuração do EcoMaster, ativando ou desativando ela. O EcoMaster, quando a gente clica, a gente tem aqui um guia do que ele significa. É uma inteligência artificial muito aprimorada da Midea para você poder economizar energia. Aqui tem uma explicação toda sobre ele. Conseguimos ativar ou desativar o AI EcoMaster dentro de uma meta concluída. Quando a gente clica, você vai ver que fica com o símbolo do AI por aqui. Eu não costumo utilizar ele porque dentro das minhas configurações, com velocidade do ventilador da ventoinha em 40% e uma temperatura entre 23 e 25 graus, eu economizo muita energia e esse ar é muito econômico, é um modelo de 9.000 BTUs. Depois a gente tem um monitor de energia, onde a gente consegue ver em tempo real a potência na qual a nossa unidade está operando. Como agora eu fiz algumas mudanças que são importantes e eu mudei a velocidade de ventilação, ela está operando em 622 watts, o que é um parâmetro alto. Daqui a pouquinho ela se estabiliza para menos quando o compressor entender que não precisa mais mandar tanta potência para regular a temperatura do ambiente. Clicando aqui dentro de monitor de energia, a gente abre algo que muitas pessoas me pediram para configurar no vídeo do guia completo sobre o ar-condicionado da Midea, que seria, nesse caso, a configuração de custos. Primeiro a gente tem uma aba chamada Energia aqui no canto esquerdo. Aqui em Energia você consegue ver por dia o tempo total de uso, o consumo de energia, o que você economizou com a função EcoMaster e o uso do EcoMaster. Aqui um calendário e, logo abaixo, um resumo completo e um relatório. Lembrando que você consegue mudar por semana, mês
ou ano, e aqui a gente tem o calendário, o gráfico e também a escolha de dia, mês ou ano, e também dentro dos períodos semanais. Mas algo que eu chamo muita atenção é dentro do custo. É aqui que você consegue definir a taxa da sua concessionária, ou seja, o quanto você paga por quilowatt-hora aí na sua região, e definir isso dentro daquela tabela de energia. Olha como é fácil. Você vai vir aqui em configurar, clicando em configurar, você vai colocar um nome aqui, por padrão está plano de taxa manual, e você vai definir o tipo de cobrança. A gente tem a opção de cobrança fixa, por tempo de uso ou quantidade de uso. Essas outras duas opções elas são altamente personalizadas, porque você pode mudar a taxa em relação ao tempo que você utilizou ou a quantidade de vezes que aquele ar-condicionado foi de fato utilizado. Lembrando que são dois parâmetros diferentes, tempo e quantidade de uso. Mas eu sempre opto pela cobrança fixa, porque aqui a gente tem uma variável e um padrão. Lembrando que o quilowatt-hora muda de região para região, mas o preço máximo ou o preço mínimo, essa oscilação não é tanta para a gente fazer esse comparativo e também essa análise e o acompanhamento, de quanto o nosso ar-condicionado está gastando. Vou deixar em cobrança fixa e vou confirmar. Consigo colocar o nome da residência, já está como padrão residência de Matheus Pellicer, e aqui em taxa eu vou clicar em entrar. E aqui eu vou definir o preço do quilowatt-hora na minha região. Aqui no meu caso eu vou colocar como R$1. Vou colocar 1 e vou dar um Enter. Já ficou definido como R$1, vou vir aqui embaixo e vou clicar em salvar. Se você está tendo dificuldades ou está aparecendo aqui que não foi possível salvar com sucesso a sua configuração de taxa, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em cima na engrenagem de configurações, vai esperar carregar aqui a parte de taxa, vai ativar e desativar o modo avançado. Depois você vai voltar e definir a taxa mais uma vez. E já aproveitando, o que seria esse avançado? O modo avançado é onde você pode definir vários planos de tarifas diferentes de eletricidade, principalmente para quem quer um controle maior e algo muito mais dinâmico e personalizável. Vou te mostrar por aqui. Você pode definir, por exemplo, os planos com cobrança fixa, para o tipo de dispositivo, o quanto de taxa você vai cobrar, vou clicar aqui em adicionar. Você pode definir por períodos do dia, por períodos da semana, por períodos do mês, aqui dentro de tempo efetivo, e é algo que você consegue complementar e ter uma análise totalmente detalhada. Como eu não acho necessário o modo avançado, eu deixo desativado e apenas a minha cobrança aqui fixa vai ficar. Sempre com R$1, porque aqui na minha região é R$1 o quilowatt-hora mais ou menos que é cobrado. Então eu já tenho aqui, olha só, daqui a pouquinho já vai começar a atualizar esse número aqui de quanto eu gastei em relação ao tempo de uso. Lembrando que não é automático, se você definir, ele não vai começar a contar anteriormente, vai começar a contar a partir do ponto que você configurou, beleza? E vai aparecer nesse painel aqui que eu te mostrei dentro da aba de custos, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo a configurar isso com calma, porque pode dar algum erro de usuário para o usuário. Depois do monitor de energia, a gente tem aqui o controle de umidade com inteligência artificial, que a gente consegue ativar ou desativar, e ainda clicando em cima dele, a gente consegue também diminuir a umidade ou aumentar a umidade se a gente desejar. Lembrando que se você clicar em automático, ele vai verificar se o nível de umidade está acima ou abaixo e aí sim ele vai regular, tanto positivamente quanto negativamente. Temos também a questão de proteção inteligente. Aqui em proteção inteligente é algo bem bacana. Você consegue definir gatilhos de cenários e rotinas para animais de estimação, para plantas e também para mobiliários e eletrodomésticos. Já temos rotinas que são pré-definidas por aqui e personalizáveis caso você tenha pet e também crianças ou plantas dentro da sua casa. Para proteção térmica, aqui, por exemplo, vai aparecer assim, se a temperatura for de 30 graus, então ligue com a umidade em 20% e a temperatura dentro do padrão de 23 com a velocidade de ventoinha em 40. É parecido com o cenário, mas com modelos pré-definidos para aquelas situações que eu te mostrei de plantas, crianças e animais de estimação e também mobiliário e eletrônicos. Temos o controle duplo de ar-condicionado e umidificador, aqui se você tiver um outro dispositivo de desumidificação ou umidificação
da Midea. Não é interessante porque a maioria das pessoas não vai ter esses dois dispositivos. Temos o modo favorito, onde a gente consegue pré-selecionar as nossas configurações de ativação com um clique. Então a gente pode vir aqui e definir diversos modos que já são personalizados aqui e pré-definidos, como o modo de economia de energia, que vai ser temperatura em 27, velocidade do ventilador em alta, o modo bebê, como eu já falei, com 25 graus e brisa indireta, e a gente já consegue acionar esses modos aqui do ladinho e criar os nossos próprios modos, assim como se fosse as nossas rotinas que a gente já explicou anteriormente. Temos aqui uma função muito interessante que é a inteligência artificial para curva de sono. Aqui, se a gente ativar essa opção, a gente consegue ajustar de maneira bem mais dinâmica a temperatura durante o ciclo do nosso sono. Aqui, com a inteligência artificial, ele vai dosar a velocidade de ventilação e a temperatura ideal. Clicando aqui dentro do AI curva de sono, você consegue também fazer essa configuração de maneira automática ou ainda personalizada e tendo sugestões aqui embaixo. Eu não uso muito essa configuração porque eu sempre defino, como eu falei, a temperatura entre 23 e 25 graus com a velocidade da ventoinha em 40% até 50% mais ou menos. Temos o modo flash para a gente poder atingir a temperatura que a gente escolheu de maneira mais rápida possível, então a gente consegue ativar ou desativar esse recurso, lembrando que aqui, se você colocar o seu ar-condicionado na temperatura de 20 graus, por exemplo, coloquei 20 aqui e liguei o modo flash, você vai ter aí a temperatura de referência de maneira mais rápida para os dois modos, tanto para aquecimento, tanto para resfriamento do ambiente, que é a mesma coisa do modo boost, o que é muito parecido, perdão. Aqui dentro do modo boost é algo que é bem interessante, porque a gente tem a mesma função do flash, só que em outro botão. Aqui seria a maneira mais rápida de atingir a temperatura, aqui só no modo de resfriamento. Temos aqui o modo sem perguntas, que eu acho que é bem interessante. Aqui você consegue definir a potência para poupar energia, ou seja, eu quero que o meu aparelho opere em 50% da sua capacidade, ou em 75%. Eu tenho esses dois níveis e isso vai fazer com que o meu ar-condicionado trabalhe com compressor em menor eficiência. Isso, obviamente, vai fazer com que a temperatura de referência que você quer atingir demore mais a ser atingida, mas em contrapartida vai te economizar muito mais energia até do que o modo AI EcoMaster. Temos também aqui a função autolimpante, que é para limpar a unidade interna do ar-condicionado e evitar a proliferação de bactérias. Aqui é um recurso bem interessante dos modelos AI EcoMaster, que a gente consegue ativar ou desativar. Passamos por aqui desapercebido pelo LED, onde a gente consegue também ativar ou desativar ele, também há uma tecla no controle remoto. Aqui o anticongelante, para a gente manter a temperatura em 8 graus e fornecer proteção contra congelamento. Essa opção não está ligada por aqui porque o modo de resfriamento já está ativo e na maioria das vezes não vai aparecer. E a gente tem também os níveis de temperatura. Aqui a gente consegue definir de maneira personalizada um intervalo de temperatura mínimo e um intervalo máximo que é permitido por ponto de regulação. O que isso significa? Eu posso definir se eu quero que o meu ar-condicionado apenas opera entre 20 e 25 graus. Eu posso definir essa faixa. Olha que bacana. Eu posso limitar que alguém chegue no meu ar-condicionado e tente colocar ele no 16. Eu vou colocar como mínimo 22 ou 21. Isso é bem interessante se você tem visitas em casa que tendem a colocar, insistem em colocar o ar-condicionado lá no 16, no 17, pensando que aí sim eles vão chegar na temperatura e vão refrigerar o ambiente de maneira muito mais rápida. Não é bem assim e você consegue definir esses níveis dentro do aplicativo. Terminamos aqui todas as funções que são bem interessantes e a gente tem ainda aqui no canto direito algo que é bem interessante, que é a gestão. Aqui dentro da gestão do dispositivo a gente consegue verificar o monitor de operação, ou seja, quanto tempo esse ar-condicionado ficou ligado nos dias da semana, olha só o meu uso para você ter uma ideia, e temos um gráfico aqui com a temperatura, tanto a temperatura alvo, temperatura do ambiente e a temperatura externa, e também o modo que ele mais foi utilizado. Se foi utilizado no modo frio, se foi utilizado desligado, se foi utilizado para ventilar apenas e outras informações que são importantes. Lembrando que a gente consegue escolher os dias. Outra função bem interessante é o autodiagnóstico, onde a gente consegue fazer um check das principais funções, recursos e também das peças
do nosso ar-condicionado. Aqui ele vai fazer uma varredura em mais de 140 itens, incluindo os itens de inteligência artificial e também recursos, como a gente já falou, e te mostrar quais estão com problemas. É bem interessante, a gente consegue fazer isso a cada 30 dias ou a cada 60 dias para verificar possíveis problemas. Voltando, a gente tem também o gerenciamento de filtro, que é onde a gente consegue ver o tempo de vida útil restante dos filtros do nosso ar-condicionado. Aqui, como você está vendo, a gente tem a vida útil do filtro em 250 horas, a gente consegue setar também esse valor para mais ou para menos, e aqui as horas restantes de acordo com o meu uso. Depois que a gente limpa o ar-condicionado, limpa os filtros, a gente consegue fazer esse reset aqui. E também a gente consegue definir uma opção e um recurso muito interessante, que é um lembrete de quando o filtro precisar de limpeza. Algo bem importante para a manutenção do seu ar-condicionado. E depois a gente tem aqui o reordenar funções. Aqui o reordenar funções, onde a gente consegue reordenar dentro daqueles blocos que a gente viu na página anterior, todas as funções do nosso ar-condicionado. Colocar para cima ou para baixo ou modificar alguma delas. Voltando, a gente tem mais um bloco aqui embaixo, mais uma guia. Aqui esse reloginho significa que a gente consegue definir temporizadores e também a programação do nosso ar-condicionado. A gente consegue colocar na agenda, por exemplo, quando a gente quer ligar ou desligar. Olha só que bacana. Aqui no botãozinho de mais em azul, a gente consegue clicar e a gente consegue definir ele para ligar e desligar durante um intervalo de tempo, apenas para ligar ou para desligar. E quando a gente vai repetir esses ciclos, seja em dias úteis, todos os dias ou personalizado. E ainda colocar um rótulo para esse tipo de rotina. É bem interessante esse temporizador e essa agenda. Temos o temporizador rápido também para iniciar com atraso e um fim também, ou seja, eu quero que ele ligue daqui 1 hora e eu quero que ele desligue daqui 4 horas. Eu consigo definir esse intervalo aqui também de maneira muito simples, rápida e prática. Para finalizar, a gente tem lá no canto superior direito esses 3 tracinhos que a gente não falou que são eles. Dentro desses 3 tracinhos, a gente tem aqui o nosso ar-condicionado e mais algumas informações importantes, como definir a unidade de temperatura, se é em graus Celsius ou Fahrenheit, conseguimos mudar o fuso horário, o gerenciamento de mensagens, que seriam as notificações, temos aqui o FAQ com perguntas frequentes, pedido de serviço, que seria aqui questões técnicas e de suporte, registrar o produto dentro do site da Midea, passar um feedback para os desenvolvedores do aplicativo e também algumas informações de contato. Temos também a parte de compartilhamento por aqui e as versões e também a atualização do firmware do dispositivo. Olha que bacana. A gente consegue verificar se o nosso ar-condicionado está com o firmware, ou seja, com o software mais recente instalado. Por quê? Como é um ar-condicionado conectado, não é só a versão do aplicativo que é importante. Então a versão do sistema, ou seja, do firmware do ar-condicionado da unidade interna, também é interessante aqui para a gente manter ele sempre atualizado. Voltando aqui para mim, esse vídeo deu muito trabalho. Raramente a gente faz vídeos com mais de 30 minutos, mas era necessário a gente mostrar tudo sobre o aplicativo Smart Home. E se você gostou desse vídeo, eu acho que vale muito aquele seu like se você gostou, aquela sua inscrição no canal, que é muito importante pra gente. E claro, para não perder nenhum vídeo do Aprendemos Juntos, é só clicar e ativar as notificações. Lembrando, se você ficou com alguma dúvida sobre o aplicativo Smart Home, deixa aqui nos comentários que eu vou trocar uma ideia com você e te ajudar. E também, para você não perder tempo em um vídeo de mais de meia hora, vem nos capítulos, confere um por um, onde você deseja tirar alguma dúvida, onde você quer aprender sobre o aplicativo. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!